Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil, que acompanha as eleições nos Estados Unidos nessa reta final da disputa presidencial e também no Congresso e nos estados. Conosco hoje o Christopher Garman, ele que é diretor do Grupo Eurásia de Washington. Christopher, seja muito bem-vindo de volta aqui à CNN Brasil. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, Lorival. E o André Pagliarini, professor de História da Universidade Dartmouth, em Hanover, New Hampshire. André, bem-vindo de volta aqui com a gente. Lorival, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Sempre muito legal conversar contigo sobre essa eleição tão importante. Pois é, momentos finais e o presidente Trump se desdobrando aí, fazendo muitos comícios ao longo da semana. Começou na segunda-feira com 3 comícios na Pensilvânia, um estado tão importante que ele ganhou em 2016, virando ali, sobretudo, os votos dos operários, né, da indústria ali do Vale da Ferrugem, e que agora, segundo as pesquisas, por exemplo, na média das pesquisas da CNN, o Biden está com 51% e Trump com 44%. O Biden nasceu na Pensilvânia, e nos discursos dele ele sempre diz: eu sou de Scranton, Pensilvânia, e o Trump a visão que ele tem dos Estados Unidos é da Park Avenue, né, a luxuosa avenida de Nova York, que faz margem ali com o Central Park, querendo dizer que é uma visão de ricos, de Wall Street, etc. E, bom, o Trump então se esforçando para recuperar esse voto, insistindo na questão do fracking, né, do petróleo, que realmente é um ponto fraco para o Biden, né? Ele de fato, embora ele desminta hoje em dia, ele foi sim contra essa exploração do petróleo da rocha de xisto, né, que tem implicações ambientais. Agora a assessoria dele diz que ele era contra nas áreas públicas, né, nos terrenos públicos e tal, mas isso é importante para a economia da Pensilvânia, de Ohio, Oklahoma, Texas, e o Trump está explorando isso, e também a questão do comércio exterior, né, dizendo que o Biden é um globalista e que ele é que luta contra a China, etc. Christopher, como é que você vê aí esses momentos finais do debate eleitoral nos Estados Unidos? Não, o debate foi importante. Eu até diria que ambos os candidatos se saíram razoavelmente bem do debate, mas no fundo o que o Trump estava querendo era uma reviravolta e uma vitória do debate, e que o Biden cometesse algum tipo de erro, né, ao longo do debate em si. Isso não aconteceu. O interessante dessa reta final, dessa campanha, é um comentário sobre a campanha como um todo, que nós estamos vendo uma grande estabilidade nas pesquisas, né? A gente olha a média de vantagem que o Biden está tendo nas pesquisas nacionais, está variando entre 7 a 9, 10 pontos percentuais, e se a gente olha a média da vantagem que o Biden tem sobre o Trump nos estados-chave do colégio eleitoral, e aqui eu coloco os 6 estados importantes, que é Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, e Arizona, Flórida e Carolina do Norte, o Biden está liderando com uma média aí de, né, entre 5 e 6 pontos percentuais. Então, é uma margem de vitória mais magra que a margem de vitória nacional. E, no fundo, a margem de vitória que importa mesmo é nos estados, né? A nacional não importa tanto. E está muito estável ao longo do último mês, que não é muito bom para o Trump, o que significa que talvez o eleitorado, boa parte do eleitorado já decidiu, a margem de eleitores indecisos é menor do que na eleição passada, e então essa reta final provavelmente vai mostrar o quadro que nós vimos nas últimas semanas. Não deve haver grandes mudanças. E aí vamos ficar um pouco refém de um diagnóstico se essas pesquisas são de fato robustas, se estão super representando um grupo de eleitores ou não, porque uma vitória, uma margem de 5 pontos de vantagem em média nos estados do colégio eleitoral abre espaço para que o Trump possa estar no páreo, sim, se tem um pequeno estreitamento do voto com um erro nas pesquisas, né? Mas o comentário mais amplo que eu diria é que, a despeito de várias análises de quem saiu melhor, pior, mudanças na reta final da
estratégia da campanha, o que realmente chama atenção é a certa estabilidade nas pesquisas que a gente está vendo. Se a gente quiser dividir esses 6 estados que o Christopher Garman mencionou em 2 grupos, tem aqueles em que eles estão tecnicamente empatados, sempre com o Biden ligeiramente à frente, que é Carolina do Norte, Arizona e Flórida, né? Na Flórida já uma vantagem praticamente no limite da margem de erro, 49-45. Carolina do Norte 48-47 e Arizona 48-46, sempre com o Biden à frente. E Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, a gente já vê, como o Christopher diz, também já o Biden com uma vantagem maior, 51-44 no Wisconsin, que foi decisivo para a virada do Trump. Ele ganhou por apenas 23 mil votos em 2016. Pensilvânia 51-44 e Michigan 51-43. André, você ficou surpreso com a capacidade do Trump de se mostrar mais respeitoso, mais contido, mais comedido no debate para falar a esse público mais amplo, que não é necessariamente um público que vai ficar super eufórico quando ele demonstra desprezo pelo seu oponente? Pois é, Lorival, uma coisa que eu queria ressaltar das minhas impressões do segundo debate é o seguinte: depois daquele primeiro debate em que Trump foi, enfim, muito agressivo, muito se colocando, interrompendo muitas vezes o Biden, pegou muito mal entre vários eleitores, analistas e tal, mas o presidente, o Trump, claro, insistindo que não, ele teria ganhado o debate com facilidade, ele ganhou, né? Mas, a despeito desse discurso, nós vimos um Trump muito diferente, como você disse, bem mais comedido, até elogiando a jornalista que estava moderando o debate. Então, houve uma nítida mudança no tom, na abordagem. Isso porque eu acho que alguém conseguiu convencê-lo de que aquela outra abordagem, outro estilo mais agressivo, não estava rendendo frutos. Né? O Trump precisa falar com as pessoas que não estão apoiando ele já, né? Mulheres especialmente. Então essa pegada mais agressiva talvez não esteja lhe ajudando mais. Outra coisa o segundo ponto que eu queria ressaltar do debate é aquele momento em que o Biden parecia dizer que ele ia acabar ou ia, enfim, dar fim à indústria do petróleo. E o Trump pulou em cima, falando, olha, Texas, Oklahoma, tal, ele vai acabar com isso. Depois o Biden tentou desmentir aquilo, falou que não era bem assim. Mas eu queria ressaltar esse ponto porque eu acho muito interessante, porque mostra um pouco a fragilidade, mas também a coalizão que o Biden conseguiu montar entre aqueles que viram aquela declaração sobre acabar com a indústria de petróleo, os jovens, né, especialmente mais preocupados com mudança climática, com tudo isso, viram aquilo e acharam, talvez, de acordo com as pesquisas, muito bom. Eles querem um governo Biden mais duro com indústrias que poluem, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer assustar esses eleitores. Então, a questão é, qual o futuro da economia americana? Vai ser uma que abraça de forma abertamente a energia renovável, mesmo que isso demanda uma abordagem mais dura com a indústria do petróleo, ou vai haver espaço ainda, no médio e longo prazo, para petróleo? A exploração do petróleo. Isso é uma questão que eu acho que se o Biden ganhar, logo de início, no potencial governo, essa disputa vai ser colocada. Qual a abordagem em termos de energia e meio ambiente que esse governo vai tomar? E para mim, a resposta não está clara ainda. Então, resta a ver. Até para mim é um pouco difícil entender a proposta econômica do Biden quando ele diz que vai gerar empregos com a conversão, né, das fontes fósseis de energia para fontes renováveis. Ele diz que o Wall Street tem um estudo que mostra que serão 18,5 milhões de empregos. Eu posso imaginar o caminho que ele toma nessa questão, né? Ele já explicou um pouco falando de criar postos de recarga, né, de energia elétrica, gerar empregos tapando os poços que já estão em desuso, os poços de petróleo, enfim. Mas acho que para o eleitor comum é um raciocínio um pouco longe da realidade, né? Christopher, de qualquer maneira, se as pesquisas estiverem certas, aparentemente, o que você acha? O eleitor está escolhendo o Biden ou está rejeitando o Trump?
Eu acho que é mais uma rejeição do Trump sobre se de fato o Trump ia perder nessa eleição. Quando a gente olha eleições como um todo e tentar antecipar o candidato vitorioso, tem várias métricas analíticas, mas uma importante é identificar qual é o principal tema que o eleitor está preocupado e você mensurar qual candidato está mais forte nesse tema. E em 85% das vezes, o candidato que está mais forte no tema de maior preocupação acaba ganhando o resultado das urnas. E essa é uma eleição sobre a Covid-19. A gente faz pesquisas tentando mensurar qual a sua principal preocupação, e Covid-19 é o topo das preocupações do eleitor mediano americano, é o topo das preocupações nos eleitores desses estados chaves do colégio eleitoral. Então, você não só pode olhar as pesquisas nacionais, mas também nos estados. E se o Trump perder, vai ser por causa da Covid-19, o mau manejo da Covid-19. Então, o Trump está atrás do Biden nesse quesito há uns 10 pontos percentuais. Não é por acaso que a campanha do Biden sempre quer voltar para o Covid-19, porque esse é o ponto de fragilidade do Trump. E a campanha do Trump está querendo voltar o debate para ser sobre a economia. E aí vem essas críticas, ou tentando colocar o Biden e pressioná-lo, fazer declarações que ele é contra a indústria de xisto, a indústria de petróleo, mas a preocupação maior permanece sobre a Covid-19. Então é mais a vulnerabilidade que o presidente se mostrou no conduto da crise, né? Eu acho que seria mais por essa razão. O Biden, eu diria que assim, o que ajuda ele, isso ajudou ele nas primárias e tende a ajudá-lo agora na eleição nacional, ele sendo um político da ala centrista do Partido Democrata, o deixa menos vulnerável de críticas, assim, de atacá-lo de sendo alguém da ala radical de esquerda do partido, que está querendo aumentar impostos de forma significativa, que é a linha de ataque dos republicanos. Então é menos eficaz com o Biden. E também o Biden tem uma personalidade de uma pessoa que compõe, ele tem uma reputação de ter um bom caráter, então ele tem menos passivos do que outros candidatos, mas não que ele seja um candidato muito forte, né? Mas eu diria que ele tem menos vulnerabilidades. Então, acho que isso é o suficiente. Se o Trump perder, é mais o fracasso do manejo da Covid-19. É por aí que seria a razão da queda dele. André, você como professor aí da Universidade de Dartmouth em Hanover, você mora no centrinho da cidade, num apartamento, ou você mora nos subúrbios de Hanover? Como é que é a sua situação? Eu vou perguntar isso em seguida, todos vão entender por que eu quero saber desse dado pessoal sobre o André. Então, na verdade, eu moro no estado de Vermont, mas eu moro, assim, praticamente no Rio, que faz a divisão entre o estado de New Hampshire e Vermont. Então, eu moro, na verdade, numa área rural. Tem várias fazendas onde eu moro, inclusive, na estrada da minha casa, tem uma fazenda, tem uma bandeira enorme do Trump, mas é quase simbólico, porque é uma bandeira que parece que está lá desde 2016, porque está começando a ficar velho, assim, quase que está mal pendurado, parece que vai cair. Mas New Hampshire é um estado que parece, pelo menos dizem que o Trump teria uma chance, inclusive há 2 semanas eu fui num evento lá com o Bernie Sanders fazendo campanha pelo Biden. Então, New Hampshire, os democratas não estão imaginando que vai ser fácil, né? Estão mandando gente lá para fazer campanha, mas eu moro, na verdade, numa parte relativamente rural. Interessante, porque o Trump ele vem tentando recuperar o voto dos moradores dos subúrbios, né, que são essas áreas residenciais de classe média e alta, né, em torno das cidades grandes e médias dos Estados Unidos, principalmente as mulheres, né, que esses eleitores o ajudaram a se eleger em 2016 e já em 2018, naquelas eleições de metade de mandato, eles ajudaram os democratas a recuperar a maioria na Câmara dos Deputados, e o Trump está preocupado com essa perda. Ele tem falado nos comícios: mulheres dos subúrbios, me amem, né, gostem de mim. So can I ask you to do me a favor? Suburban women, will you please like me? Eu tenho ouvido depoimentos dessas mulheres dizendo que fica difícil explicar para os filhos, por exemplo, as atitudes do Trump de não usar máscaras, né, de ser desrespeitoso com as pessoas, que é o contrário do que elas ensinam para os filhos e tal. E você ainda por cima está em contato com um eleitor mais rural aí. Você sente essa mudança por causa das atitudes do presidente? Você sabe, Lorival, que quando o Trump fala com essas mulheres dos subúrbios, implorando para que elas gostem dele, eu imagino que o ideal para ele é uma mulher que nem a minha tia. A minha tia mora no subúrbio de Maryland, no subúrbio de Washington, D.C. Ela é cidadã americana, tal, mora aqui desde muito, muito pequena. Ela sempre foi conservadora.
Mas desde 2016, ela parece que, assim, se radicalizou, virou uma super fã do Trump. Ela fala o seguinte, ela fala, não, porque se o Trump perder, o país vai cair aos pedaços. Ela comprou até um revólver, né, que pode nesse país, ela, para uso pessoal e tal. Então eu acho que ela assiste Fox News, ela acompanha tudo que o Trump faz de forma, assim, bem próxima. Eu acho que ele imagina que esse seria o ideal para ele, uma mulher nos subúrbios, classe média alta, mas, como você falou, isso não está acontecendo. Essas mulheres são mais e mais raros. Essas mulheres que vejam o Trump e veem uma pessoa que representa bem o que elas querem para os filhos, para o futuro. Então, onde eu moro, na medida em que eu converso com as pessoas, tal, a maioria é acadêmico. São pessoas que, né, nunca gostaram do Trump, não gostam dele agora. Mas eu vejo isso nos subúrbios, onde mora o resto da minha família, que a minha tia é um ponto fora da curva, né? Ela tem radicalizado para a direita, mas ela não fala para as pessoas que ela conhece que ela vai votar no Trump, porque ela sabe que não é uma coisa legal de se falar. É uma opinião que ela meio que só com a família, só dentro de casa que ela fala, porque ela sabe que onde ela mora é um lugar muito progressista, muito liberal no sentido americano, que ela prefere ficar em casa assistindo Fox News do que sair tentando espalhar o evangelho e o Trump. É uma exceção, realmente. O Christopher Garman está em Washington, D.C., né, Christopher? Aí é uma área bem liberal, como diz o André, a menos que você seja vizinho da tia do André e os seus vizinhos também pensem assim. Não, mas os subúrbios aqui de Maryland é mais liberal, sim. E só para continuar na linha de raciocínio de um sample size aí não representativo dos nossos círculos familiares, a minha tia reside em Ohio. Mas assim, lá também a gente dá para sentir que algumas pessoas tradicionalmente republicanas estão tibuteando com o apoio ao Trump, dado o comportamento dele e o manejo dessa crise. Então tá pegando mal praticamente nas mulheres, sim, né? O Trump estava atrás das mulheres, mas ele está mais atrás agora. E o outro grupo interessante que o Biden está começando a ganhar um pouco de apoio é entre o voto branco sem educação superior, né? Que é um bloco de votos mais pesado nesses estados do meio oeste americano, né? Michigan, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, que é um grupo onde o Trump tinha grande vantagem na última eleição. Ele permanece na frente, mas não tanto. E então o perfil do Biden parece ter um apelo a esse voto tradicionalmente trumpista, mas que parte desse voto parece que está abandonando ele. Então essas são as pequenas margens que estão fazendo a diferença no meio oeste. Nos estados onde você colocou, Lorival, que estão mais apertados, Flórida, Arizona, você tem um voto latino maior e o Biden não está indo tão bem no voto latino. Então é interessante que aonde o Biden está indo melhor é mais entre o voto branco sem educação superior, que ele está virando mais. O voto latino é um tema fascinante, né? Porque o eleitor latino, ele tem várias facetas, né? Assim, ele tem aquele eleitor que foi para os Estados Unidos porque admira o sistema americano, nutre o sonho americano, que é um sonho muito mais individualista. Muitas vezes não, sempre, todos os países latinos, o Estado tem um papel muito forte e são países atrasados, né? Não deu certo na visão de muita gente essa intervenção do Estado, não estou nem falando de Cuba, Venezuela, mas dos países em geral, México, né? Estados muito intervencionistas, e ele olha para os Estados Unidos e fala, não, isso não dá certo. E aí isso o influi, né, para ficar com os republicanos, e ele às vezes não se importa muito com a questão da imigração, porque às vezes ele é um arrivista, né? Ele subiu a escada e chuta a escada, fala, para mim foi tão difícil chegar até aqui e eu não estou preocupado que outras pessoas como eu consigam chegar. E existe o outro que não, que quer trazer a sua família de países latinos, ou que se solidariza com os latinos, porque eu estou falando do eleitor, então ele necessariamente é uma pessoa legalizada, um cidadão americano, né? Então tem o latino negro, mas que muitas vezes não se vê como negro, como acontece muito aqui entre nós, né? Nos Estados Unidos o critério de negritude é diferente dos países latinos. Enfim, há aí uma série de nuances, né, nesse voto latino que se divide de forma decisiva em estados como a Flórida e
agora o Arizona, que parece que poderão ajudar, não é, o Trump. O debate entre institutos de pesquisa é entender esse voto latino e ponderá-lo bem nas pesquisas. Mas eu diria o seguinte, para o Trump ter uma chance nessa disputa, ele vai ter que levar Arizona e Flórida. Esses dois estados, a gente deve saber o resultado provavelmente na noite da eleição. A gente pega Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, eles vão demorar mais para contabilizar o voto, porque eles só contam os votos que são entregues via correio começando na noite da eleição, mas esses vão ser estados-chave. Se o Biden conseguir roubar ou Flórida ou Arizona do Trump, altamente provável que ele vai ganhar a disputa. E André, quando o Christopher fala na noite da eleição, dá um frio na barriga, porque é a questão do dia seguinte, né? Se o Trump vai reconhecer, vai aceitar. Você que é um estudioso do nacionalismo e também da democracia e tal, a gente sabe, estão aí espalhados pelos Estados Unidos esses grupos, essas milícias, esses grupos armados, dos dois lados, né? No fim de semana já teve uma briga que levou a 11 prisões em Nova York, entre manifestantes e seguidores do presidente Trump e tal. Você está preocupado ou você está mais tranquilo do que a última vez que a gente conversou sobre essa transição e caso, evidentemente, o presidente Trump não se reeleja, né? Pois é, Lorival, como você bem colocou, parece, né, que se for uma eleição apertada, esse excepcionalismo americano, que é quando a pessoa perde, ele reconhece, perca a derrota e sempre, né, tem a tradição dele ligar, o candidato perdedor liga pro vencedor e reconhece o processo. Isso parece estar em dúvida, porque Trump deu a entender que a única maneira dele perder é se houver sacanagem na hora de contar os votos, ou mesmo na hora de votar mesmo, que estariam os vários estados estariam tramando contra a sua reeleição. Então isso, né, é uma nuvem escura, assim, sobre a eleição. Agora, quanto mais a gente se aproxima do dia da eleição e quanto mais pessoas estão votando já, né, no chamado early vote em vários estados, me parece que é uma possibilidade mais e mais remota de que nos estados-chave vai ser tão apertado que vai deixar margem de dúvida, que é o que Trump precisaria para levantar essas suspeitas. Eu acho que, por exemplo, como o Chris falou, se o Biden ganhar na noite da eleição, por exemplo, a Flórida, Arizona, nesses estados super importantes, sem as quais o Trump não tem chance, eu acho que fica muito, mas muito difícil o Trump levantar suspeitas, mas não só o Trump, né? Porque se houver um cenário em que estiver muito apertado, não é só o Trump. Eu acho que Fox News e esse ecossistema de direita que existe tanto na rádio quanto nos vários canais de televisão, algumas delas faz o Fox News aparecer moderado até. Com certeza. Se houver uma margem apertada, não é difícil imaginar que esse ecossistema todo vai entrar em ação para levantar suspeita. Aí sim, eu acho que assusta, né? Mas francamente, parece que nós vamos evitar esse cenário. Parece. Christopher, você que ganha a vida fazendo desenho de análise de cenário, o que você tem dito para os seus clientes? Não, eu concordo com o André, que o risco de uma eleição contestada, e aí tem várias variantes desse cenário, de não ter um presidente declarado vitorioso semanas depois do resultado da urna, brigas jurídicas e contestações judiciais do mecanismo de como o voto está sendo contabilizado. E aqui é importante a gente lembrar que nós vamos ter quase 60% dos eleitores votando via correio. As estruturas eleitorais nos estados para fazer essa contabilizagem dos votos é precária e está tudo sendo judicializado, porque o critério de como você conta esses votos pode ser contestado. Muitas vezes os eleitores não preenchem a cédula corretamente quando eles entram no correio. Então tem várias margens de manobra, mas o que o André colocou é correto. Se o Biden ganhar com uma margem maior, o escopo para uma contestação, não só do presidente, mas o Partido Republicano também se reduz. Mas dito isso, eu acho razoável pressupor que o presidente vai contestar o resultado. E devemos ter ações jurídicas em vários estados pelo Partido Republicano, mas se a margem é grande, o partido não vai com o presidente, né? Então, acho que o risco desse cenário mais catastrófico está caindo. Concordamos com a gente na Eurásia, a gente sempre alertou para
esse risco ao longo dessa eleição, mas também reduzimos a probabilidade de um cenário incerto muito prolongado. Nós achamos que devemos ter o presidente declarado dentro de uma semana depois da eleição, porque o voto não deve ser totalmente contabilizado em vários estados, deve perdurar pelo menos para alguns dias depois, mas dentro de uma semana, 10 dias, devemos saber o resultado, né? Agora, se Arizona ou Flórida for para o Biden, vamos saber na noite da eleição. A gente sentiu até uma certa fratura naquela lealdade tão automática que havia no Partido Republicano durante a discussão do voto do pacote de estímulos, né? Os senadores republicanos, alguns deles preocupados em prejudicar a sua reeleição por causa do excesso de gastos, dos déficits gerado. Eles têm um eleitorado conservador nessa questão, né? Ortodoxo na economia, e eles começaram a resistir então a essa votação, mostrando que a coesão no Partido Republicano está um pouco debilitada. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia de Washington, muito obrigado pela sua análise aqui conosco. Muito obrigado, foi um prazer, Lorival, e um prazer estar contigo também, André. André Pagliarini, historiador da Universidade Dartmouth, em Hanover, New Hampshire. André, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui conosco também. Sempre muito legal, um prazer, Lorival, conversar com você e com o Chris hoje. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso, espero que você também, nosso ouvinte, tenha gostado. Você sabe, o América Decide vai ao ar todas as semanas aqui pelas plataformas da CNN Brasil ou pelo seu agregador favorito de podcasts. Até lá!